Ah, galera, então vamos lá, aqui é a Mônica Tagliari falando, e hoje a gente vai falar sobre os 10 segredos para aplicar nas suas aulas e manter os seus alunos pelos próximos 10 anos. Essa deve ser uma meta a ser alcançada por você, manter os seus alunos presentes nas suas aulas por muitos dias, por muitos meses, por muitos semestres, por muitos anos, que eles faltem menos, que eles frequentem mais, porque isso vai gerar uma série de benefícios. Primeiro, para eles, em termos de resultado, obviamente. Segundo, para você, como profissional que organiza e programa toda aquela prescrição de treinamento. E terceiro, para o seu negócio em si. É o seu negócio, eu estou falando do seu negócio, porque você é um professor e você é uma empresa. Você é uma empresa que presta serviços para essas pessoas que param o seu dia para ir lá e consumir esse seu serviço, que é a sua aula. Então, como é que essa sua empresa vive de forma saudável, né? Ela precisa viver com a presença dos alunos. Quanto mais alunos você tem, quanto mais aulas você dá, quanto mais oportunidades você tem de trabalho, quanto mais valor você tem, melhor para você e mais fácil de você fazer suas negociações para você ser um professor mais lucrativo. E para você ser esse professor mais lucrativo, você tem que apresentar o seu valor, e o seu valor vai se dar diante daquilo que você faz dentro da sala de aula. E é por isso que eu quero falar sobre esses 10 segredos para aplicar nas suas aulas e manter os seus alunos pelos próximos 10 anos, porque são segredos mesmo, porque não está escrito em nenhum lugar, não está em nenhum livro, não está em nenhum curso, você não encontra isso em qualquer lugar. Você vai encontrar isso aqui. Isso daqui é um apanhado de experiências desses 30 anos trabalhando com sala de ginástica, com grupos heterogêneos, em horários diferentes, para pessoas completamente diferentes, em cidades completamente diferentes, que foi o que eu fiz essa vida toda. Então, toda essa experiência de sala de aula está traduzida aqui para nós dentro desses vídeos que eu tenho feito. E esse aqui em especial para falar dos 10 segredos, hoje a gente vai falar de alguns deles, e eu estou aqui falando com você, que é um profissional que tem esse viés, é o profissional que já quer melhorar aquilo que já é bom. Ele quer melhorar aquilo que já é bom, que seria ele sair do ordinário para o extraordinário, sair do médio e ir para o além, dar um próximo passo, dar um passo para um nível maior, ele se elevar profissionalmente. Então, estou aqui falando com você, profissional, que já ministra aulas, mas quer garantir o seu sucesso técnico. O profissional que deseja aumentar o seu reconhecimento em sala de aula e o profissional que quer aumentar a taxa de retenção dos seus alunos e a sua lucratividade. Então, nós vamos falar aqui desses segredos que são realmente aplicáveis em sala de aula, para você pensar bastante a respeito disso, executar e entender como que o mercado reage diante dessas suas ações, tá? Aplicando esses segredos, o que é que acontece? O que eu tive de retorno? E você terá presença em sala de aula, terá frequência de aluno, terá reconhecimento, valorização. Então, vamos ver como é que é isso aqui. Todas essas aplicações que a gente vai falar aqui, a partir de hoje, nesse vídeo, a gente vai começar nesse vídeo, eu não sei quantos vídeos a gente vai fazer, tá? Mas eu vou fazendo aqui. Todas essas aplicações, elas estão te levando a raciocinar o seguinte: eu quero que essas pessoas fiquem comigo, esses alunos, essas pessoas que param para consumir o meu serviço, eu quero que elas fiquem comigo, porque eu estou preocupado com a integridade física delas. Eu estou preocupado com o conforto delas e quero que elas passem por uma experiência incrível. Você tem que levar em consideração aqui que muitas pessoas não fazem exercício físico porque não gostam, né? Ah, não gosto de fazer exercício. Tem gente que não gosta de academia, mas tem gente que não gosta nem do exercício, né? Então, a gente tem esse percentual grande na população que é difícil se mexer para ir até um lugar, fazer uma prática, é difícil. Se eu não fizer personal, eu não faço, porque eu não tenho compromisso. Não tem isso também? O cara precisa do personal e mesmo tendo personal, ele falta, ele coloca outras prioridades na frente. A vontade de fazer exercício, às vezes, é mínima, perto de todo o resto que ele tem. É sempre um esforço. Tanto é que tem aquele ditado que muitas pessoas falam, assim, no linguajar direto, hoje meu dia foi uma ginástica, como se ginástica fosse ruim, né? Fosse esforço desconfortável. Então, pensando nisso tudo e pensando que a gente só trabalha com 4 a 5% da população, nós temos um lastro aí, muitas pessoas poderiam estar treinando conosco. Se a gente não oferecer uma experiência incrível para essas pessoas, uma sensação de
conforto na sala de aula e só ficar no no pain, no gain, no pain, no gain, vamos lá, essas pessoas vão passar e vão embora. Talvez elas tentem fazer, mas a roleta roda e aí outros novos virão e assim vai. Eu estou falando aqui de manutenção, de pegar limo, de frequência, de aluno que te acompanha por uma vida inteira e que realmente você faz parte da vida dele em termos de transformação de saúde, transformação de aptidão. Você conseguiu fazer essa pessoa não desistir. E para isso, é preciso que você se preocupe com a integridade física dos seus alunos, com o conforto deles dentro da sala e com a experiência incrível que ele vai ter ali dentro. Então, nós vamos falar desses segredos que podem te ajudar a aplicar essa técnica e ter essa resposta que a gente está falando aqui. Antes de começar, eu quero te falar um pouquinho de uma história que estou te mostrando essa foto. Esses dias mesmo eu postei essa foto aí, tá? Essa foto, estamos eu, com este cabelinho juruna que você está vendo, meio indígena, o Fábio Saba, a Cris Tosta e o Mauro Branco. Todos nós, professores de educação física, todos trabalhamos com ginástica, com fitness. E esta foto é de 1995. Nós estávamos reunidos aí, porque cada um de nós gravou um DVD. O meu foi esse aí que está na foto, de dança aeróbica. Então, eu gravei um de dança aeróbica, o Mauro acho que foi localizado, a Cris Step, o Fábio foi circuito, enfim. Nós fizemos uma coleção de DVDs, na época não eram DVDs não, tá? Era VHS, né? Então, tá aí um VHS. Nós fizemos uma coleção na época, gravamos isso, e isso foi para o mercado da educação física, né? A gente vendia nas livrarias, nos eventos e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa época aí de 1995 é a época que eu estava na Companhia Atlética em São Paulo, tá? E o Fábio Saba, na época, era o nosso coordenador técnico, nós éramos todos professores, eu era coordenadora de unidade, né, com o Mauro Branco, então eu coordenava a unidade do Shopping Morumbi. Então, nesta época aí, foi a época de Companhia Atlética em São Paulo, e eu entrei na Companhia Atlética, sabe por quê? Porque eu fui substituir uma professora muito querida, que trabalhava com um grupo de mulheres às 2 da tarde, um horário não tão excelente assim, mas ela tinha um público grande ali, ela não podia mais ficar no horário, e eu fui substituir. E ela dava uma aula de 1h30, todos os dias. Então, imagina, um programa de treinamento de 1h30. É grande o tempo, né? Bom, naquela época funcionava isso. E quando eu cheguei lá, que eu fui pegar a turma, eu não sabia o que eles estavam fazendo. Quando eu cheguei lá, eu descobri. Elas faziam uma aula de ginástica localizada durante 1h30, todos os dias da semana. Então, você imagina a distribuição dessa aula durante 1h30, todos os dias, para o mesmo grupo. E elas eram bem frequentes, aquelas alunas. Então, sabe o que acontecia? Era uma aula que tinha muita repetição para cumprir essa 1h30. Então, era uma aula de baixa carga e muita repetição. Se buscava a fadiga muscular pela repetição. Então, quando eu cheguei ali, eu me dei conta que eu falei, nossa, que aula é essa, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Mas eu tinha a barreira, primeiro, porque eu estava substituindo alguém querido, depois, porque eu estava entrando num modelo de aula que funcionava, né? Como é que eu ia modificar isso para elevar o padrão daquelas pessoas? Então, eu tive que construir uma trajetória e, com muita calma, paciência, né? Ir mostrando pouco a pouco o valor de fazer, por exemplo, uma aula de localizada mais voltada para o treinamento de força do que para o treinamento de resistência. E depois conseguir planejar essa aula para que ela tivesse uma ondulação em termos de periodização, vamos dizer assim. Não era uma periodização, né? É muito difícil a gente periodizar dentro da academia, mas a gente consegue planejar. Mas para chegar nisso, eu tive que passar por esse processo. Então, o que eu tive que criar ali com elas? Eu tive que pensar na integridade. Né? Muitas repetições elas faziam, né? Um estresse articular incrível, alto, com aquela baixa carga. Então, elas tinham pouco resultado em termos de massa muscular, em termos de aumento de força, elas eram resistentes, porque elas aguentavam fazer séries de altíssimo número de repetição, mas com baixa carga. Então, eu fui tentando modular isso, mas eu tive que modular de uma forma que eu pudesse manter a integridade delas, que eu pudesse mostrar o valor que isso tinha para aumentar a frequência dessas pessoas e que elas não desistissem. E, a princípio, elas desistiram, primeiro porque elas não gostavam de mim, elas gostavam da professora que foi embora, né? Mas depois
a gente foi se ajeitando ali no tete a tete, e aí eu fui organizando essa aula, levando essas pessoas para um outro nível de treinamento, e depois de 8 meses, nós estávamos com uma sala aí com 80 mulheres, fazendo um programa de treinamento, e não uma aula de repetições infinitas de 1h30 todos os dias, né? Algo que realmente trouxesse benefício para essas pessoas. Bom, um dia eu tive que sair de lá e foi bem difícil para elas na nossa despedida, né? E aí eu me lembrei do primeiro dia, eu me lembrei do último dia, mas foi isso que aconteceu. E por isso eu quero falar para você sobre esses segredos, que foi muito do que eu apliquei com esse grupo e que deu muito certo, tá? Então, o segredo número 1, não coloque a carroça na frente dos bois. Mônica, o que você quer dizer com não coloque a carroça na frente dos bois? Principalmente em relação ao aquecimento. Tome cuidado no aquecimento. Pode ser da aula de localizada, que é o que eu estou falando aqui hoje, mas pode ser para qualquer outra aula, tá? E o cuidado maior que você tem que tomar no seu aquecimento é não fazer o seu aquecimento ser extremamente intenso. A parte principal da aula é a parte intensa. Se você fizer isso no seu aquecimento, você já vai chegar na parte principal exaurido. O corpo exaurido, você vai ter menos matéria-prima para trabalhar aquilo que realmente você precisa trabalhar. Então, cuidado. Ah, vou fazer polichinelos para aquecer. Polichinelos são saltos. Saltos. Vou repetir, polichinelos são saltos. Então, quando você está no estado da homeostase e começa a saltar, começa a pular corda, começa a correr, você passa por um déficit de oxigênio incrível e a sensação de desconforto é incrível. Faça isso agora, parado, comece a fazer polichinelo, faça 20 polichinelos. Você vai sentir esse déficit e essa sensação desconfortável é uma coisa que seu aluno não pode sentir. Porque se ele se sentir tão desconfortável assim, muito poucos vão gostar, mas a grande maioria não vai. Não é agradável. Então, a gente precisa fazer um aquecimento que tenha uma elevação de metabolismo lenta, a ponto de passar desapercebido. E um polichinelo não faz isso, porque um polichinelo realmente exige muitos músculos ao mesmo tempo, com os saltos, movimentos de braços meio superiores e inferiores ao mesmo tempo. Então, o déficit é muito grande em poucos segundos. Então, a sensação de desconforto é imensa. A mesma coisa acontece com movimentos como hop duplo. Sabe hop duplo do jump? Quem não sabe, vai procurar fazer um hop duplo no jump. Agora, faça esse mesmo movimento sem o jump. É um movimento que exaure, cansa antes do que deve cansar. O aquecimento é para preparar o corpo para a parte principal. Então, você precisa fazer um transporte dessa pessoa do estado A para o estado B de forma tranquila. Outro exemplo, HIIT ou métodos Tabata e outros tantos de tempo e exercício de alta intensidade no aquecimento. Ah, vou fazer um HIIT para aquecer. Puxa, um HIIT já é a parte principal. Um treino de HIIT é a parte principal. Precisa ter um aquecimento para o treino de HIIT. Sim, um aquecimento articular, um aquecimento que lubrifique, um aquecimento que eleve levemente o metabolismo ali para você poder depois jogar os picos do que o método Tabata tem, por exemplo. Mas isso não é o aquecimento da aula. Então, cuidado para não colocar a carroça na frente dos bois. Na hora do aquecimento, você já colocar elementos que representem uma parte principal. E aí você não vai ter matéria-prima para trabalhar na sua parte principal. Por exemplo, numa aula de localizada, onde você vai precisar desenvolver força e vai levar a fadiga muscular na hora da aula. Como você vai fazer isso se você já depletou tudo que tinha lá no aquecimento? Então, cuidado, esse é o primeiro segredo. Não coloque a carroça na frente dos bois. O segundo segredo é não coma etapas. Não coma etapas literalmente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você, o que é comer etapas, tá? Você precisa criar progressões na sua mente, desenhar isso e depois aplicar para os seus alunos. Então, eu peguei um exemplo aqui de um exercício que é o avanço com deslocamento, tá? É um exercício bom, é um exercício ótimo, coxa, glúteo, posterior, tá tudo certo, tá? O exercício tá tudo bem. Mas você precisa criar uma progressão. Os teus alunos precisam passar por uma progressão. Ah, hoje vou dar avanço.
Não é hoje vou dar avanço. Vamos organizar essa progressão. Então, vamos pensar como seria isso. Uma progressão seria, primeiro, criar apoios. Vamos partir do princípio aqui, gente. Olha aqui, ó. Um avanço com deslocamento requer equilíbrio. Né? Você está colocando o seu corpo em desequilíbrio quando você se desloca, tá? Então, uma progressão seria isso. Primeiro, usar algo que te firma no equilíbrio, que seria um bastão. E aí, realizar afundos primeiro, antes dos avanços. Primeiro, os afundos. Porque os afundos têm a mesma posição mecânica dos avanços e eles podem ser feitos nesta situação de apoios firmes com um bastão. É um exercício antero-posterior. A perna da frente faz uma coisa, a de trás faz outra. É assimétrico. Então, é antero-posterior e assimétrico. Então, tudo isso requer um tempo de aprendizagem. Não é só vou fazer porque realmente trabalha o músculo XYZ, mas existe uma questão de aprendizagem motora e também de tempo para que a mecânica do corpo responda a esse exercício, né? É um exercício que precisa de flexibilidade de quadril. Então, há que ter uma progressão. Então, antes mesmo de fazer o avanço, é importante que você tenha exercícios com apoio, antes de colocar o aluno na instabilidade do deslocamento. O deslocamento é uma instabilidade, né? Requer um reajuste postural dinâmico, para depois você retirar o bastão na etapa 2 e fazer o mesmo exercício sem o bastão. Isso ainda não é o avanço. Então, a gente tem que ter aí uma certa paciência para construir. Porque o que vai acontecer é que se você não fizer isso e já colocar carga na mão dos seus alunos, você vai atrás de conseguir execuções inapropriadas, como nessas duas fotos. As duas execuções estão erradas. Falta muita organização no corpo de cada um deles, tanto em ângulos, quanto em flexibilidade, quanto em postura, né? Então, você não pode ir em busca disso. Você tem que criar, como a gente falou no começo, né, integridade para o seu aluno, segurança, né, conforto, para que ele viva uma experiência incrível dentro da aula. Então, observe, a gente vai ter que criar na imagem mental do aluno a execução correta. Depois, a gente vai ter que fazer a execução correta. E aí ele tem que interiorizar isso e assimilar esse processo neuromotor em termos de aprendizagem motora e guardar na mente qual é a distância que ele coloca o pé para frente ou para trás, né? Houve uma época em que muitas aulas eu não conseguia fazer para frente porque o aluno não tem esse conhecimento. Para trás era mais fácil, então ao invés de fazer avanço, eu fazia retrocesso, né? Fazia o avanço para trás sem deslocamento, então eu levava o afundo para trás, porque para trás é mais fácil de corrigir do que para frente, ou para frente é mais fácil de errar do que para trás, quando o aluno não tem essa aprendizagem. E esse é um exercício bem comum que a gente faz em aula de ginástica localizada, por exemplo, e é importante que o aluno passe por essa aprendizagem. Então, quais seriam as etapas, por exemplo, para você chegar no avanço com o deslocamento e sem carga, hein? Ainda não estamos falando da carga. Número 1, fazer um afundo estacionário com bastão. O que é estacionário, Mônica? Você coloca o bastão, coloca uma perna na frente e uma perna atrás, você já está na posição, não tem vai e vem, não tem deslocamento, você simplesmente desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe com a mesma perna. E depois vai fazer do outro lado. Depois, você vai para o afundo unilateral para trás. Então, você pode retirar o bastão, pode colocar a mão atrás da cabeça, pode colocar a mão na cintura. E aí, você vai levar, por exemplo, a perna direita para trás e volta. Direita para trás e volta. E faz sempre do mesmo lado. Para depois, você ir para o próximo passo e fazer a mesma coisa, só que aí bilateral. Vai com a direita para trás, voltou, vai com a esquerda para trás e voltou. Bom, a partir desse momento, quando o aluno já entendeu qual é a distância que ele tem que percorrer com a sua passada para chegar lá, você pode ir sim para o avanço, que é o movimento que vai para frente. E você pode fazer ele unilateral a princípio, direita,
e volta, direita e volta. E como para frente é um pouco mais difícil, você talvez tenha que diminuir a velocidade para que ele execute perfeitamente o movimento e dê tempo de voltar. Para frente é diferente do que para trás em termos de tempo de execução. Bom, após o reconhecimento disso, aí ele pode fazer o avanço bilateral, direita para frente, voltou, esquerda para frente, voltou. E aí, se você tiver espaço e realmente necessitar, você pode ir ganhando o deslocamento. E tudo isso nós não estamos falando de carga, não tem peso na mão, não tem anilha, não tem nada, não tem barra, não tem nada. Então, seria uma progressão com calma, para que você possa levar o seu aluno do estado A para o estado B. Então, tenha paciência. O segredo número 3, que é o que a gente vai falar hoje, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, depois eu vou falar os outros, é acertar sempre na escolha. Escolha do que, Mônica? Eu vou dar um exemplo muito importante aqui, que seria a escolha do método de treinamento ou sistema de treinamento. E o método alternado por segmento é uma excelente escolha para você trabalhar nas suas aulas de ginástica localizada. Para quem não sabe, existem vários sistemas de treinamento para você ir fazendo o seu jogo de exercícios e grupos musculares a serem solicitados no treinamento de força, tá? E o alternado para o segmento é um deles, onde um segmento trabalha num exercício e no próximo exercício outro segmento vai ser trabalhado enquanto o primeiro descansa. Então, no exemplo aqui, a gente está vendo um agachamento, membros inferiores sendo solicitados, e em seguida se faz um exercício para membros superiores e tronco, e enquanto isso as pernas teoricamente estariam ali em repouso. E aí você vai construir uma aula toda com combinações dentro dessa metodologia. E por que é uma boa escolha? Primeiro, porque realmente enquanto um segmento faz, o outro sempre repousa. E esse descanso é muito importante para que na próxima sequência de exercícios você possa incrementar, aumentar a intensidade, que haja um aproveitamento dos movimentos, né? Número 2, ele é ideal para quem está iniciando. Um aluno que entra na sua aula e cai na sua aula e o método é esse, para ele é ótimo, porque realmente ele não tem aptidão ainda para suportar um bisete, um trisete, um pré-exaustão. Então, ele pode fazer um alternado por segmento com muito mais tranquilidade, fora que as cargas dele serão realmente diferenciadas em relação ao grupo. Então, ele tem um conforto na aula com isso, né? É possível também incrementar a intensidade. Então, para uma pessoa que já está treinando há algum tempo, fazer o método alternado por segmento, sendo que você usa realmente a intensidade no primeiro movimento e muita intensidade no segundo movimento, esse método, aí ele se torna, com esse método, aí se torna algo bem mais intenso. Então, é ideal para alunos mais fortes também. Por isso, a escolha do método alternado por segmento, ela é uma escolha acertada. Quando você usa essa metodologia, ela não é a única, você não vai usar ela para sempre, você vai usar muitas outras, mas ela é um bom sistema de treinamento para você aplicar nas suas aulas e ter um sucesso imediato ali com aquele grupo, com aquele aluno que está chegando, com aquele aluno mais avançado. É sempre uma boa metodologia o sistema alternado por segmento corporal. Bom, a gente está aqui falando, então, dos 10 segredos. Eu vou encerrar esse vídeo, senão ele fica muito comprido. A gente continua amanhã com o próximo. E hoje você aprendeu o segredo número 1. Não coloque a carroça na frente dos bois no que diz respeito à intensidade do aquecimento. Não coma etapas e crie progressões para executar os exercícios que você deseja, que você entende que são importantes para o seu aluno. Acerte sempre na escolha dos sistemas de treinamento, e uma das dicas é usar o sistema alternado por segmento corporal, tá? Bom, a gente está aqui falando dos 10 segredos, amanhã eu vou continuar falando dos próximos, né? Senão realmente fica muito grande isso aqui. E eu quero dizer que as aplicações do EL estão abertas, porque o EL, ele é exatamente um grupo de profissionais que juntos estudam sobre treinamento de força de forma coletiva, né? Só que é um estudo bem diferenciado, porque é um estudo onde a gente tem um grupo de acompanhamento. Um grupo de acompanhamento funciona da seguinte maneira: eu acompanho o grupo está comigo. Então, o professor que faz esse tipo de qualificação comigo vai me passar todo o seu material
de aula e eu vou dar os feedbacks das suas aulas em vídeo para você, para suas aulas, para os seus alunos, a dica daquilo tudo que você pode realmente fazer, incrementar diante daquele espaço que você tem, das pessoas que você tem, dos equipamentos que você tem, das necessidades. A gente vai olhar um pouco mais esse quadro, não só tecnicamente, né, mas em termos de entrega de serviço, de entrega da aula. Então, se é isso que você quer, se você quer dar esse passo na sua vida, eu quero, Mônica, eu preciso que alguém olhe minhas aulas, alguém olhe o que eu estou fazendo, alguém olhe meus alunos, alguém me dê uma dica, né? Uma pessoa de fora, que o El é para você. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, você clica nesse link, faça a sua aplicação, a gente vai entrar em contato com você, tá? Para a gente oficializar a sua entrada no grupo do El. Tá? Então, as aplicações estão aí disponíveis. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, deixa nos comentários aí, fala um pouco sobre o seu negócio, sobre o seu Você SA, né, da sua empresa como profissional de fitness, como você está nesse mercado agora, o que você está precisando. Conversa aqui, vamos bater esse papo sobre treinamento, sobre qualificação de fitness, tá bom? Então é isso, um beijo, fica bem e a gente se vê.